Rebuilding means electing leaders who get things done. Jennifer McClellan has spent the last 15 years fighting to ensure working families make a living wage and have access to health care. With her perspective and action, Virginians can recover from this pandemic. Now you can vote to make McClellan the first Black woman governor in the U.S. McClellan will continue to look out for us and uplift our voices. Vote early now or on June 8th. Let's put her in the governor's mansion. Paid for by Care in Action. Authorized by Jennifer McClellan for governor. Seja bem-vindo ao São Bento à Sexta, esta semana com Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e David Diniz, editor de Política e diretor adjunto do Expresso. Boa noite aos dois. Olá. Sardinhadas, reais ou marchas populares, que saudades, não é? Ainda não vai ser desta que vamos ter festejos dos Santos Populares. Em Lisboa, Fernando Medina recusa mesmo fazer qualquer festa. É absolutamente incompatível pensarmos que vamos ter um modelo em que vamos compartimentar pessoas em grupos de 50 em Alfama, nas ruas de Alfama, nas ruas do Castelo. Já no Porto vão ser criadas 3 zonas de diversões, sem concertos nem fogo de artifício, e se houver ajuntamentos, o Presidente da Câmara, Rui Moreira, diz que a polícia está lá para resolver. Como é que as pessoas vão andar? Não faço ideia. E quando houver ajuntamentos, se é a PSP que tem que intervir, intervenha. Se amanhã todos os portugueses resolverem ir para a rua no São João, só num estado policial é que era impossível impedi-los. A polícia não serve para isso. David, qual é então a melhor opção? Bela pergunta. Ir comer sardinhas à churrasqueira do buraco. É isso, olha, eu diria que pode já ter acontecido. A mim parece-me que Fernando Medina fez aquilo que a maior parte dos autarcas vão fazer daqui até às eleições autárquicas no fim de setembro, que é ter a maior prudência possível, por medo que alguma coisa possa acontecer ou que mesmo não acontecendo nada de especial possam depois levar com as críticas em cima. Fernando Medina acresce, está, digamos assim, bastante traumatizado com o que aconteceu na festa do Sporting. E, portanto, eu diria que se percebe se percebe a razão do medo do autarca de Lisboa. Eu confesso que nesta fase do campeonato, leia-se da vacinação, eu diria que já estava na altura de os autarcas, os políticos, nomeadamente do governo, para começarem a libertar a população do medo. E acho que era prudente fazê-lo porque as pessoas precisam de voltar a viver e já temos a maior parte da população muito segura, muito imune, sobretudo a mais vulnerável à Covid-19. Agora, eu percebo que casos como das festas populares as coisas sejam de facto ainda muito arriscadas, porque aí é muito difícil, como dizia bem Fernando Medina, evitar ajuntamentos em sítios muito pequenos. De resto, acho que pode ser um teste muito interessante perceber como é que vai funcionar no Porto. E se Rui Moreira consegue pôr a polícia a fazer aquilo que elogiou a polícia por não fazer a quando da Champions. Exato. Mas vai ser inevitável, há mesmo os ajuntamentos mesmo com estas zonas de diversão no Porto, Eunice. Eu acho que estas zonas de diversão até podem potenciar os ajuntamentos, não é? Claro. Porque vai ser naqueles 3 locais em concreto e não espalhado pelas ruas. E Rui Moreira tomou essa posição ainda antes de haver qualquer decisão como a que houve no Conselho de Ministros desta semana. Também é preciso compreendermos aqui, o Santo António é já dia 13. O São João é dia 24, portanto, já é noutra fase do desconfinamento. É noutra fase do desconfinamento. Apesar disso, não vai haver fogo de artifício, portanto, será menos uma coisa a promover ajuntamentos. Eu acho que, como o David diz, Medina está a ser muito cauteloso, provavelmente também por causa do trauma do Sporting, sim. Mas a nível nacional não deveria ser a melhor opção fazer um plano com regras ou não? No vosso entender. É sempre melhor ter planos com regras, que é para as pessoas saberem o que devem fazer em vez de irem para a rua espontaneamente, como aconteceu com os festejos do campeonato do Sporting. Agora, eu acho é que toda a gente, leia-se aqui os autarcas, estão com este receio de não querem prejudicar-se a si próprios em ano de eleições autárquicas e, portanto, provavelmente acham que o melhor
é não correr riscos. Em relação à questão do medo e de ultrapassarmos o medo, eu também acho que já devíamos estar um bocadinho nesse plano de apontarmos para cautelas, mas tentar diminuir o grau de medo. Mas hoje, quando falei com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a propósito das questões com os nossos amigos e aliados britânicos, e lhe perguntei sobre abrirmos o turismo a outros países rapidamente, ele próprio optou por usar a palavra medo e diz que tudo o que seja rapidamente lhe parece mal, porque devemos continuar a ser cautelosos. Ainda bem que falaste dos nossos amigos britânicos, porque Francisco Rodrigues dos Santos, o líder do CDS, não esquece o que aconteceu no Porto, na final da Liga dos Campeões, e lançou uma ideia em tom irónico. Se os santos fossem St. Anthony ou St. John, já poderia haver comemorações dos santos populares? O que se exige a este governo é que consiga desenhar um quadro de organização destes eventos em segurança, a uma escala reduzida. David, é difícil, de certa forma, entender, depois das imagens da semana passada, e entender que não haja, então, santos populares. Bem prega Saint Francis, não é? O problema deste Saint Francis é que parece que está sempre a fazer um comício. Sim, ele está mesmo sempre a tentar fazer um comício, porque na verdade, se não for assim, ninguém o ouve. Agora, o problema é que, assim, não vale a pena recorrer a Francisco Rodrigues dos Santos, porque a autoridade moral não é propriamente gritante, nem nas festas dos santos do Largo do Caldas ele consegue tomar conta. Eu diria que há poucos motivos para gritaria no que diz respeito ao que aconteceu com o Reino Unido. Porque o que aconteceu, a decisão do governo britânico é particularmente injustificada. E tanto é que não há uma crítica justa que não meta a Champions em cima. A Champions é um campeonato e o que aconteceu na colocação de Portugal na lista âmbar, uma curiosa cor escolhida por Boris Johnson, é outro campeonato completamente diferente. Portanto, o que aconteceu na Champions foi um desgoverno, acho que é mais ou menos unânime, as coisas talvez não tenham sido piores apenas porque os clubes foram razoáveis na cooperação e a maior parte dos adeptos vieram e foram num avião em 24 horas, portanto, não foi absolutamente dramático só por causa disso, não podia ter sido mesmo. Agora, o que tem a ver com o turismo britânico vir ou não para Portugal, quer dizer, olhando para qualquer número e comparando com o que aconteceu no verão passado, Portugal compara lindamente e tem uma proteção muito maior, inclusivamente os britânicos têm hoje uma vacinação completa, mais de 50% da sua população. Portanto, isto é muito injustificado, a não ser por proteção interna do governo de Johnson. E para cumprirem o próprio calendário deles de abrir completamente a 21. Certo, exatamente. Eu acho que tem mais a ver com política interna do que externa. Sim, de certa forma para promover o turismo interno também. Eu acho que há, assim, pode haver N justificações. O que me parece é que é a manobra de segurança do governo de Boris Johnson, que estava a ser muito criticado outra vez porque o plano não estava a cumprir exatamente o intencionado ou aquilo que tinha sido anunciado. Portanto, é só isto, e quanto aos ingleses, eu acho que basta-nos ter paciência, eles voltarão. Quer queiramos, quer não. Até porque as nossas praias ao pé das deles, enfim. Vamos para outra praia, para a praia do Chega. O congresso do Chega foi na semana passada, no fim de semana passado, muito animado, mais uma vez, e com uma frase marcante de André Ventura. Nós somos o novo sol de Portugal e devemos orgulhar-nos disso. Somos o novo sol deste país. O entusiasmo de André Ventura, mas Eunice, o que é que se tira deste congresso? Tira-se um partido que tem muitas divisões internas, que não se entende internamente, quer a questões organizacionais, quer de ideologia. E esse lado foi muito interessante de perceber. Por exemplo, havia muitas moções que
sintomaticamente não foram disponibilizadas aos jornalistas. A única moção disponibilizada aos jornalistas foi a de André Ventura, mas os subscritores das moções iam defendê-las ao palco. Depois a discussão parou a meio das moções, não houve mais discussão. E uma das coisas que foi discutido foi se o Chega devia ou não ser um partido religioso ou mais ideológico. Isso gerou uma grande discussão. Outra coisa que também gerou uma grande discussão foi as mudanças de vice-presidentes e aquilo que a Susana Martins, que foi quem cobriu o Congresso pela Renascença, contava, que é muito sintomático também deste partido, geram-se discussões entre quem está a falar na tribuna e na Assembleia. Portanto, a discussão é direta, de tal maneira que a dada altura foi preciso interromper os trabalhos e mandar as pessoas irem respirar um bocadinho de ar fresco. E, por outro lado, vão dizer tudo à tribuna. Um dos vice-presidentes que foi afastado, enquanto que aquilo num outro partido, provavelmente o que acontecia era ir desabafar com um ou outro jornalista, conhecer-se melhor. Este não, vai à tribuna e diz que está muito magoado com André Ventura e diz tudo o que tem a dizer. Agora, André Ventura depois tenta fazer um discurso para fora que não corresponde a uma união interna, e aquilo que também ficou deste Congresso foi uma grande desorganização que levou, inclusive, a que os convidados saíssem antes do discurso final de André Ventura, porque foi preciso repetir votações. Na continuidade daquilo que dizias, eu no início pergunto ao David, André Ventura sonha e tem uma obsessão, como ele disse, de estar no governo com o PSD. E o partido, o resto do partido, como é que vês? Tem esta ideia também? Acompanha André Ventura? Eu acho que um partido tão dividido só consegue mesmo unir-se por objetivos. E o poder é uma grande cola. Exato. Não, portanto, o objetivo é poder, é chegar ao poder, é chegar ao governo. E essa é a única cola de toda aquela amálgama de pessoas completamente desenquadradas com o que é a política nacional, ou em alguns casos até com a sua vida pessoal. É um grupo muito estranho de pessoas, muito diferente daquilo a que estamos habituados, mas porém são eleitores e cidadãos que têm direitos políticos, como é evidente. Aquele partido não é claramente um partido dirigido de uma maneira democrática, no sentido aberto do termo, quer dizer, as moções são votadas de braço no ar, as federações determinam quem são os líderes concelhios, porque não há eleições concelhias, as regras para a eleição do líder determinam que para ser candidato precisa de se ter uma subscrição de uma das regiões autónomas, o que significa que só pode haver 2 candidatos, nunca mais do que isso. Quer dizer, a menos que eu chegue a invente uma terceira região autónoma qualquer. As berlengas, será? As berlengas. E a única cola disto tudo mesmo é nós estamos a crescer e vamos chegar lá. E o problema disto é, até às eleições legislativas, André Ventura vai tomar conta do partido, dá o grito que tiver e toma conta das regras, como tomou, incluindo não levar moções à votação e calar as pessoas e afastar quem bem entende, conforme as regras internas o determinarem. O problema que o Chega terá, inevitavelmente, é no dia em que tiver uma bancada parlamentar com 15 deputados, porque não é previsível que das próximas legislativas resulte uma direita maioritária. Portanto, eu acho que o Chega não vai ter o dilema de se apoia o PSD para ir para o governo, mesmo não estando lá, ou se deita abaixo o governo do PSD. Portanto, esse dilema não se coloca. O que vai sobrar é como é que André Ventura cola uma bancada parlamentar que vai querer gritar da mesma maneira que grita no Congresso do Chega. Aí, sim, haverá um verdadeiro teste à liderança do Chega e a partir daí veremos se este partido tem alguma maneira de se sustentar ou se a gritaria acaba com toda a gente a estalar. E houve outra coisa que marcou este Congresso, que foi a questão do PSD, porque o PSD estava convidado e ia com um vice-presidente à sessão de encerramento. Mas depois, de repente, houve
um outro Rui Rio, diferente daquele que tinha estado durante a semana a tomar noção do que estava a passar no Congresso do Chega, e o PSD acabou por não ir ao encerramento do Congresso, com um comunicado bastante duro para o Chega, em que trata o Chega como adversário, o Chega que é aliado do PSD nos Açores, e, portanto, alguém no PSD, presumo que Rui Rio, achou que aquilo que André Ventura disse no Congresso sobre o PSD foi mais forte do que aquilo que André Ventura costuma dizer, e que disse inclusive no chamado Congresso das Direitas, e portanto ainda houve esse happening que fica pelo menos para a memória futura. Exatamente. Fica para depois das autárquicas, quando virmos o PSD em várias câmaras a aliar-se com o Chega onde for preciso para chegar ao poder. Pois, eu acho que o Chega vai ter essa capacidade. E cá estaremos para analisar também nessa altura. Obrigado, Eunice Lourenço e David Diniz. Terminamos este São Bento à sexta, sem gritarias, aqui é tudo muito calmo. Só gargalhadas. E terminamos também aqui a edição da noite. Já a seguir pode ouvir Ensaio Geral com a assinatura da jornalista Maria João Costa. Tenha um bom fim de semana, fique bem, fique com a Renascença.